Nessa hora nós damos uma boa noite, uma saudação a todos os nossos queridos e queridas que nos acompanham pelo YouTube e nós vamos fazer a nossa reflexão bíblica, permitir que Deus fale ao nosso coração. É assim que eu entendo qual o sentido da mensagem pregada na igreja. Para mim, é Deus falando conosco através do Espírito dele. Não necessariamente através de mim, eu apenas sou aqui um canal para ajudar a gente a pensar e ter ideias, mas aquilo que eu falo, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente acompanha, é instrumentalizado pelo Espírito no coração dos irmãos, a fim de que Deus fale no coração dos irmãos aquilo que precisa ser dito. Uma vez a gente estava na igreja e alguém falou assim, mas quando às vezes a gente pensa que a mensagem não serviu para nada para a gente, que Deus não falou ao coração da gente, mas com certeza falou ao coração de alguém, falou à vida de alguém. Deus falou ao coração de alguém através da mensagem pregada. É o mistério, da pregação. O mistério da pregação tem esse sentido, que nem sempre aquilo que a gente está falando aqui é aquilo que é entendido pelas pessoas, cada um tem uma interpretação, e é essa coisa que é movida pelo Espírito Santo de uma forma misteriosa para que a vontade dele aconteça na nossa vida. Como vocês já sabem, nós estamos durante esses dias pregando uma série de mensagens sobre um mês para viver. Esse é o tema que nós estamos desenvolvendo, baseada num livro que se tornou um best-seller, publicado nos Estados Unidos e traduzido para o Brasil no ano de 2009. Então esse é um livro que marcou inclusive o início da caminhada de nossa igreja. Foi a primeira série de mensagens que pregamos quando ainda éramos congregação. Aliás, nem congregação era. Nós formamos um pequeno grupo para estudar a série de mensagens, para compartilhar a série de mensagens, e dali saiu a decisão de nós nos tornarmos igreja. E nós estamos retomando a nossa atividade presencial, estamos refazendo a nossa caminhada, quase que resgatando uma nova maneira de ser igreja, de nos organizarmos. Já passamos por tantas transições, tantas transformações. Essa, na verdade, é só mais uma, e nós sentimos no coração da gente o desejo de rever essa mensagem, repensá-la, retomá-la, para que a gente possa saber, nesse tempo, como que é bom a gente estar junto, né? A pergunta básica dessa série de mensagem o que você faria se você tivesse apenas 30 dias para viver? O que você faria se você tivesse apenas 30 dias para viver? Como você viveria? E a proposta que nós temos aqui é que você viva de uma tal maneira que você não precise fazer remendos nela. Que se você tiver que deixar essa vida aqui hoje, você possa dizer para você mesmo, eu combati o bom combate. Persegui toda a carreira e guardei a fé. Dessa maneira agradável de falar daquilo que conforta o seu coração e saber que aquilo que estava ao seu alcance fazer, você fez. Então nós já falamos sobre viver apaixonadamente, de amar abundantemente, já falamos sobre essa vida sem arrependimentos, de que você não precise olhar para trás para poder corrigir o que ficou lá atrás, e que você viva de uma maneira em que você tenha certeza, convicção de que o melhor que você podia fazer, você fez. E hoje nós vamos falar sobre aprendizagem. Tem alguma coisa ainda que precisamos aprender na vida? Vou lembrar aqui um psicólogo
que fala sobre o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da personalidade. E o nome dele é Erik Erikson. E ele diz que a gente passa a vida inteira aprendendo. Até mesmo no último momento da vida, no último suspiro, a gente tem algo a aprender. Nós não sabemos tudo. Nós não aprendemos tudo. Uma vida é pouco para a gente aprender tudo. De tal maneira que isso me dá uma ideia. A ideia de que eu não posso ter a pretensão de ser o sabe-tudo, né? O centro do saber, o dono da verdade, aquele que carrega consigo o domínio, as fórmulas mágicas e misteriosas para resolver todo o problema. Tem gente que acha que pastor sabe tudo, né? Não, pastor sabe, pastor conhece Bíblia, tem horas que dá um branco comigo, então ultimamente tem dado uns esquecimentos, às vezes eu quero falar sobre uma determinada teoria, uma determinada ideia, eu sei quem é o autor, mas o nome do sujeito não vem à minha mente de jeito nenhum. Por quê? Eu não sei tudo, gente. Eu não guardo tudo, eu não tenho tudo na memória. Por isso, eu preciso ter comigo mesmo humildade para saber que eu não domino todos os saberes. E preciso ter a humildade também para reconhecer que eu preciso de todos e todas para poder conhecer um pouco mais. Ainda estou em processo de aprendizagem. A gente ainda está nessa caminhada do conhecimento e só vai esgotar, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, quando eu estiver diante do Senhor e vê-lo como Ele é, aí sim eu posso dizer que eu conheço alguma coisa, porque eu estou vendo o Senhor tal como Ele é. Mas até lá, a gente está aprendendo. E para essa aprendizagem, a gente precisa fazer essa jornada humildemente. Eu tenho um versículo para a gente pensar nisso. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse texto está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Acho que nós podemos ler juntos aqui, não é? Podemos acompanhar aí. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Gente, isso precisa ficar gravado no coração da gente. Eu vou ler mais uma vez para ver se a gente entendeu direitinho, se é isso mesmo que a gente leu, tá bom? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Que palavra, não é? O apóstolo Paulo estava aqui pensando em alguma coisa que acontece na vida de crente, né? Crente tem uma mania assim, mania de crente, né? Eu vou te falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Olha, eu estudei o suficiente para saber que essa não é uma capacidade nossa. Ninguém, nenhum ser humano, nenhuma pessoa tem autoridade para falar qual é a verdade. Qual é a verdade? Essa foi a pergunta de Pilatos para Jesus. O que é a verdade? O que é a verdade? Nós precisamos aprender a abrir mão desta pretensão de sermos conhecedores da verdade. Mas Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu conheço Jesus, eu conheço a verdade. Pare para pensar, você conhece Jesus mesmo? Conhece face a face, de andar com Ele,
de saber como Ele é. O grau de conhecimento que você tem do Evangelho, da vida de Jesus, sobre quem Ele é, o que Ele faz, permite que você diga com a sua vida que você o conhece de fato. Eu, se disser que conheço Jesus, com todo o estudo que eu tenho, eu estarei mentindo. Porque o conhecimento que eu tenho de Jesus é limitado, é parcial. E se ele é limitado e é parcial, o conhecimento que eu tenho da verdade, que é Jesus, não é um conhecimento verdadeiro. Bom, deixa eu explicar aqui para os nossos irmãos e irmãs que não conhecem ainda essa habilidade do pastor, né? Que é de colocar em prática uma licença de heresia uma vez por semana. Então, eu já cumpri minha cota agora, de praticar uma heresia da semana. De saber que aquele conhecimento que a gente tem de Jesus é um conhecimento parcial, que precisa ser aperfeiçoado dia após dia na nossa relação com Ele. Lança a mão dessa pretensão de dizer que você vai falar a verdade. O que você pode falar a respeito de Jesus é o que você sabe. Os primeiros apóstolos diziam isso. Eu estou falando do que eu vi e ouvi. Foi assim a pregação de Pedro na entrada ali do templo, quando as autoridades judaicas lá perguntaram a eles o que eles falavam. Disse, olha, eu estou falando do que eu vi e ouvi, é só isso. Eu sei do que eu estou falando porque eu vi isso. É o cego de nascença, quando foi curado. Eu disse, olha, se ele é profeta, se ele é isso, se ele é aquilo, eu não sei. Eu só sei que era cego e agora vejo. É isso, essa é a verdade que eu posso dizer. Eu creio que ele é poderoso, essa é a minha verdade. Eu creio que ele é fiel a mim. Eu creio que ele me ama, eu creio que ele tem um projeto para a minha vida, eu creio que ele tem um propósito para a humanidade, mas isso sou eu que estou falando, porque foi o que eu li no Evangelho, foi o que eu aprendi na minha vida, foi o que eu estudei, foi o que o Senhor falou ao meu coração, foi o que o Espírito Santo me revelou, é isso que eu tenho para mim. Isso é verdade? Para mim é. Agora, se o outro vai achar que isso é verdade, eu não tenho essa autoridade de determinar para ele. Sabe uma outra coisa que nós fazemos como crente? É assim, não, eu não posso deixar de falar a verdade na lata. Se a pessoa fez errado, eu não posso fingir que não vi, eu vou falar. Olha, gente, muita gente faz isso como se fosse um ato acusatório, de juízo sobre o outro. E isso, gente, o Senhor Jesus não autorizou ninguém a fazer. Até é uma frase que a gente usa na nossa igreja, em todos os estudos que fazemos, né? A verdade, quando dita sem amor, ela é crueldade. É um ato de crueldade. O que a gente faz numa hora dessa? Se não vai ter amor no que você vai falar, não fala. Você não é obrigado a falar aquilo que vai acusar o outro, aquilo que vai ofender o outro, aquilo que vai agredir o outro. É muito melhor você demonstrar o amor, demonstrar que você ama, porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera de nós que a gente fale a verdade na lata das pessoas. O Senhor espera que nós as amemos. É isso que Ele requer de nós. Ele não disse, saia falando a verdade a respeito da vida de todo mundo. Não, não faça isso. Não faça isso. Jesus não mandou você fazer isso. Jesus mandou você amar a todas as pessoas da mesma forma como Ele te amou. E Jesus não sai de lá do céu dele para ficar te acusando dos seus pecados. E olha que os meus são muitos. E eu não posso fazer aquilo que Jesus não faz por mim. Eu posso fazer apenas
aquilo que Jesus faz por mim. Então, a frase provocativa, né, para essa mensagem, que a gente faz isso, né, toda vez que a gente reflete na Bíblia, é essa ideia de que nós aprendemos na vida, nós desenvolvemos nosso conhecimento, nós nos aproximamos da verdade na medida em que nós enfrentamos nossas lutas, nossas dores, nosso sofrimento. É isso que nos faz amadurecer, é isso que nos torna pessoas melhores. Então, complete aí no seu esboço essa frase. Nós amadurecemos em meio às nossas lutas e dores. É assim que a gente aprende. Há algumas perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Essas perguntas são cruciais para saber como que nós lidamos com o nosso sofrimento, com nossas dores, com as nossas lutas. Em primeiro lugar, você está satisfeito com o modo com que você vive? Pense nisso. Eu estou vivendo num modo que eu estou satisfeito, estou feliz com o meu jeito de viver. Segunda pergunta, como você pode viver mais intensamente uma vida que possa fazer sentido para você? O que é que falta para que a vida alcance sentido para você? Há muitas pessoas que vão dizer, eu precisava hoje de mais 100 mil reais na minha conta, já resolvia metade dos meus problemas e eu ficaria feliz da vida. Ou então alguém vai dizer, olha, eu precisava ter uma casa na praia. Hoje então, com um sol gostoso que fez em pleno inverno, eu ficaria feliz demais por ter uma casa na praia. Ou alguém pode dizer, eu queria uma companhia, um cônjuge, para ser minha companhia nas noites frias, para que a gente possa junto trocar ideia, passear. Isso daria sentido para a minha vida. O que é que pode dar sentido à sua vida? A terceira pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é como você pode ser feliz sendo uma pessoa humilde? Existe gente humilde feliz? Ou será que só quem tem direito a sorrir é filho de rico? Filho de rico ri à toa, né? Isso era uma professora, né, quando a turma ficava rindo demais na sala. Aí, vocês estão rindo de quê? Vocês parecem filho de rico? Será que pessoas humildes têm direito a ser felizes? Será que gente pobre, gente que luta, gente que está doente, gente que está encarcerada, tem direito a ser feliz? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por isso que o Salmo de número 8, versículo 4, vem com essa pergunta. Quem somos nós para a gente ter alguém que se importa com a gente? Quem somos nós para que Deus se lembre da gente? Para que Deus se preocupe conosco? O que eu tenho de especial como pessoa para que Deus se preocupe com a minha felicidade? Essa é uma pergunta também que o salmista faz. Então a gente precisa entender o que é humildade. O que seria a humildade? Olha, gente, eu diria que a humildade não é ser pobre. Humildade não é ser tímido. Humildade não é ser uma pessoa simplória. Sabe o que é humildade? Humildade, eu vou colocar até aqui a frase para a gente entender. Humildade não é sinônimo de fraqueza, pobreza ou timidez. Humildade é ser capaz de reconhecer quem você é. Jesus era uma pessoa humilde, exatamente pelo fato de que ele sabia quem ele era. Por isso que ele podia servir as pessoas, colocar uma toalha na cintura, pegar uma bacia de água e lavar os pés dos discípulos, tal como um serviçal fazia. Ele, o líder do grupo, ele, o Senhor,
aquele que era o Deus feito homem, ele foi capaz de servir as pessoas com humildade, porque ele sabia quem ele era. E que aquele gesto não mudaria em nada a sua condição. Isso é ser humilde. Você sabe quem você é? Você reconhece o seu valor? Ou quando você vai cuidar de alguém, você se sente envergonhada, mas isso me diminui muito. Eu sou doutor, sou pastor. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quem quiser que meta a mão lá no serviço sujo e vá se lascar lá pelos lados. Eu vou ficar aqui no meu pedestal de senhor, de autoridade, de os meus títulos, a minha conta bancária. Ela é que é importante. Na verdade, isso é uma arrogância. Para a gente poder ser humilde, a gente precisa aprender, em primeiro lugar, qual é o valor que nós temos. Não importa o quanto você esteja distante do amor de Deus, não importa o quanto você seja uma pessoa fechada em si mesmo, é possível a gente descobrir que, apesar de nós mesmos, Deus tem um plano para a nossa vida. E reconhecer isso é que nos torna uma pessoa humilde. Saber que eu não sou pleno de poderes, que eu não tenho todas as respostas, que eu não consigo resolver todas as questões. E é isso que me faz humano, é isso que me faz gente. E é por isso que Deus se importa conosco. Então a gente precisa aprender também a ser humilde, não é? Entre as muitas aprendizagens da vida, a gente precisa aprender a ser humilde. Eu queria colocar então essa questão, né, para nós. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso aprender a ser humilde? Posso. Eu preciso fazer isso. Porque o Senhor nos chama para uma realidade nova, para uma vida nova, para uma vida abundante, como geração eleita, como pessoa criada à sua imagem e semelhança, restaurar isso que ficou perdido na nossa vida, como diz Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. O Senhor nos chamou para isso, para fazermos o bem, para ajudarmos uns aos outros, para amarmos uns aos outros, para exercermos no mundo uma obra de transformação dessa realidade que é dominada pelo mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a gente lembra muito bem essa frase de vez em quando, principalmente quando problemas acontecem. Mas a gente se esquece que o Senhor nos chamou para fazermos as boas obras e vencermos o mal com o bem que o Senhor vai nos encorajar e fortalecer a fazer. Essas obras estão preparadas de antemão para que nós a pratiquemos. Está lá no versículo de Efésios, capítulo 2, verso 10. Então a pergunta que não quer calar é: como eu aprendo a ser humilde? Como eu desenvolvo uma vida humilde? O que é viver humildemente? Como eu posso viver humildemente? Eu queria apresentar 6 estratégias para a gente desenvolver na nossa conduta de vida, para a gente se tornar uma pessoa humilde e para a gente praticar humildade no nosso dia a dia. A primeira atitude é: permaneça fiel aos propósitos de Deus para a sua vida. Você sabe por que você existe? Você sabe por que Deus te criou? Por que Deus colocou você no mundo? Por que você vive? Se você esquecer disso, você vai entender que a sua vida não vale nada. Mas se você lembrar que foi Deus quem te fez, a sua imagem e semelhança, você vai descobrir que tem algo para resgatar aí na sua história de vida. Para que a gente possa se manter no curso da vontade de Deus,
nós precisamos usar todos os recursos, como se Deus se oferecesse para nós como um GPS. Aliás, hoje em dia não se fala mais GPS, não é? A gente usa o Waze, né? Ou o Google Map, né? É assim que é Deus. E aí fica dizendo para a gente, dobre à direita, daqui a 200 metros você dobre à direita, dobre à esquerda, daqui a 300 metros siga em frente, etc. Como que a gente pode fazer isso? Ouvindo Deus falar ao nosso coração, resgatando essa maneira de Deus conduzir a nossa vida no sentido da sua vontade. Deus tem propósito para nós e eu preciso ser fiel àquilo que Deus traçou para a minha vida. Eu não gosto de usar o Waze, porque o Waze ele dá às vezes diretrizes que são enganosas, né? Uma vez estávamos em São Paulo e alguém colocou o GPS, o Waze, lá no carro e acabou que nós entramos na Cracolândia sem necessidade. Aí, gente, vamos parar por aqui, desliga esse negócio que nós vamos pegar aqui um mapa, vamos traçar as ruas direitinho previamente para a gente saber como é que a gente sai disso aqui sem correr riscos. Nós já sabemos de pessoas que por causa de Waze e de Google Maps acabaram entrando em comunidades violentas e foram atacadas, com algumas mortes, inclusive. Tem que saber qual é o GPS que você está usando, qual é o Waze que você está usando, qual é o Google Maps que você está usando, porque Deus se oferece como um guia fiel para a vida. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos dele, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Por que Deus guia a sua vida? Por que é importante você deixar Deus guiar a sua vida e você aprender a ser orientado por Deus? Porque tem muita gente desorientada no mundo, tem muita gente perdida, tem muita gente que não sabe o que fazer. E aquilo que Deus está fazendo na sua vida é para que você aprenda a cuidar também das pessoas que estão à sua volta. Sirva de guia para as pessoas com as quais você convive. Segunda atitude, suportem os ventos contrários que chegam à sua vida, à sua casa, ao seu negócio, às coisas que você faz. Os ventos contrários da vida, eles chegam até nós. Os dias maus, um dia vêm. Um dia a gente vai passar por alguma adversidade. Ninguém está livre disso. Todos nós estamos tendentes a enfrentar dificuldades na vida. Winston Churchill, ele dizia, em plena Segunda Guerra Mundial, se você tiver que passar pelo inferno, não pare, siga em frente. Se você passar pelo dia mau, não pare, continue a caminhada. Nada detenha você, mesmo nos dias de tempestade, mesmo nos dias maus. Foi assim que Jesus fez com os discípulos atravessando o mar da Galileia. Ele disse para os discípulos, vamos até o outro lado. E os discípulos tinham que remar. No meio da travessia, Jesus, cansado, foi lá no fundo do barco, atrás do barco, pegou um travesseirinho, deitou tranquilamente. Já dei a ordem, vamos chegar do outro lado. No meio do caminho, tempestade. Ondas violentas. E toca discípulo parando de remar para poder tirar a água do barco. Aí entraram em desespero, chamaram Jesus para ajudar. Aí Jesus diz duas coisas. Em primeiro lugar, ele chama os seus discípulos de homem de pequena fé. Homem de pequena fé. E a segunda coisa que ele fala para os seus discípulos é: até quando eu vou ter que suportar isso de vocês? Quando é que vocês vão aprender?
É só dar um temporal que vocês ficam apavorados? É isso? Dá um relâmpago lá não sei aonde, vocês já se assustam? Não sabem o que fazer? Até quando vai ser assim, meus irmãos e irmãs? Quanto tempo a gente vai ter que caminhar com Jesus para poder saber que Ele sempre cuida de nós? Ele sempre nos ajuda, que os dias maus vêm, que a gente tem que estar preparado para eles. O apóstolo Paulo passou por uma situação dessa. Ele estava na sua última viagem missionária. E ele estava para encontrar-se com as autoridades. E no meio da navegação, no mar Mediterrâneo, acontece um grande temporal. E os marinheiros têm que esvaziar o barco. Têm que lutar para sobreviver àquele temporal. E aí vem a palavra do anjo ao apóstolo Paulo. Está lá em Atos 27, 24. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Quer saber, Paulo? Essa tempestade não aconteceu à toa. Não foi um mero acidente. Você tem a chance, no meio da tempestade, de fazer diferença para a vida dessa gente que está junto com você. Você vai chegar lá, porque é importante que você fale com César. Mas, meu querido, minha querida, aproveite essa oportunidade da tempestade para fazer a diferença na vida das pessoas. Deus tinha um propósito para aquela situação. Deus tinha um alvo a ser alcançado. E tudo que Paulo precisava fazer é permitir que Deus fizesse, realizar a vontade dele em meio à tempestade. O barco ficou arrasado. As mercadorias foram todas perdidas, mas nenhuma vida foi perdida naquele naufrágio. Terceira atitude. Mude. Mude de dentro para fora. Não é mudar a sua aparência, seu jeito, sua forma de... Claro que todo mundo pode fazer isso, né? Ficar mais bonito, né? Dar um retoque no visual, né? Como é que chama isso? É um tapa no visu, né? Todo mundo pode fazer isso, deve até, né? A gente ficar bonito não é defeito nenhum não, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Dá uma aparência, né? Ter um banho de loja de vez em quando, dentro da medida do seu orçamento. Claro que ninguém precisa ficar endividado, mas cuidar um pouquinho da aparência faz muito bem, mexe com nossa autoestima. Só que não basta mudar por fora. Tem que mudar por dentro. E Paulo, dentro da sua palavra aos Romanos, ele fala isso. Ele fala para a gente passar por uma mudança interior. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Transformem-se pela renovação da sua mente. Muda a sua maneira de pensar. Muda a sua maneira de ver o mundo. Muda a sua maneira de ver as coisas. Abre mão dessas raízes, e eu diria até conservadoras, fundamentalistas, que não permitem o diálogo com quem pensa diferente. É isso que Paulo está dizendo aqui, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que eu tenho aquela mente obtusa, que não muda por nada, eu me limito na minha experiência de Deus. Eu preciso abrir o meu coração, abrir a minha mente, mudar de dentro, abrir mão de preconceitos que eu carrego comigo durante tanto tempo, para que eu experimente qual é a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Paulo usa aqui uma palavra grega chamada metamorfose, que a gente conhece na biologia, né? O que é a metamorfose? É aquele gesto, né, aquele momento na vida da lagarta que se transforma em borboleta. Olha, em toda a minha vida eu nunca vi esse processo todo acontecer, eu vi na metade. Aí meus filhos eram pequenos, eles ficaram tão encantados com aquilo, eles quero ver como é que é. Aí pegaram a coitadinha e arrebentaram o casulo dela antes da borboleta sair. Estou confessando um pecado aqui, mas foi para que minhas crianças aprendessem. Eles eram muito crianças, então está perdoada, toda a maldade está perdoada, né? Mas é isso que é a proposta da palavra de Deus para a gente. A gente tirar essa couraça, essa coisa que nos encobre e que impede a gente de conhecer algo novo. Formas novas da gente expressar o amor de Deus. Formas novas da gente fazer a experiência de Deus, de adorar ao Senhor, de celebrar. O Senhor nos chama para isso. Há uma ironia na vida. A grande ironia da vida é a gente acumular muita coisa e não poder desfrutar de nenhuma delas. Tem gente que tem aquela mente acumuladora, né? Acumula e não pode desfrutar daquilo tudo que acumulou. Sabe qual é o contrário dessa metamorfose que o apóstolo Paulo fala? O contrário da mudança interior é a mudança exterior. É aquela coisa de você fazer tanto pelo seu exterior e não fazer nada pelo seu interior. É fazer tanto pela sua aparência e não fazer nada pela sua vida de intimidade com Deus. Essa é a grande ironia da vida. Você só vai perder tempo. Claro, vai ficar mais bonito, mais bonita, mas a sua vida interior, como é que ela está? Sua relação com Deus. Mude sua maneira de pensar. Mude por dentro. Quarta atitude. Construa um alicerce forte na sua vida. Bases sólidas. Convicções que sejam fundamentais para você responder às aflições que cercam a cada um de nós, às situações contraditórias da vida. Porque é somente quando chegam os terremotos que a gente sabe o valor de um alicerce, não é verdade? A gente constrói a casa, ela fica bonitinha ali em pé. Mas quando vem o vendaval, quando vem a enchente, é que a gente vai saber se aquele alicerce estava lá direitinho, se ele foi bem feito. Porque enquanto ele não for testado, a gente não sabe. Às vezes nem sabe o que existe lá embaixo da nossa casa, não é? O alicerce, ele serve para os dias difíceis, não para os dias fáceis. Uma casa, ela tem que ter um alicerce sólido exatamente para enfrentar os dias difíceis. Porque é somente quando chegam as tempestades, quando chegam os tempos de aflição, é que nós vamos saber se estávamos preparados para ela. Até quanto aquela aflição nos faz sofrer. Como lembra Carlos Drummond de Andrade na sua poesia, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É claro que quando o dia mau vem, quando as aflições vêm, quando a dor vem, quando a perda vem, dói, e dói muito. Mas eu só vou saber o quanto aquilo me abala se eu permitir que aquilo paralise a minha vida. Então a gente precisa aprender a cuidar disso. Jesus ensinou no Sermão do Monte: quem ouve estas minhas palavras e as pratica
é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Em quem você sustenta as suas convicções? Na teologia do pastor Irênio. Coitado. Coitado, se deu mal, né? Porque não é a teologia de ninguém que vai sustentar a nossa fé. Sabe o que é que sustenta a nossa fé? É a nossa vida com Deus. É a gente estar firmado na rocha. É a gente acolher esse convite amoroso de Jesus para andar com Ele e sermos um com Ele, em comunhão com Ele. Vamos à quinta atitude. Viva com integridade. Viva com integridade. Integridade quer dizer uma pessoa inteira. É você ser o que você é em qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco. Estando na frente das pessoas ou estando escondido das pessoas. É aquela pergunta ética da vida. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando há escassez de tudo? Será que somos capazes de enfrentar um tempo de escassez na vida? Viktor Frankl é um psicanalista que foi preso nos campos de concentração. E ele disse que lá no campo de concentração, ele viu muita coisa terrível acontecer. E ele foi capaz de, em meio àquela tragédia que foi a vida no campo de concentração, ele pôde verificar que existem pessoas que são capazes de viver uma dignidade apesar da miséria, apesar da maldade humana. São pessoas, havia ali, naquele contexto, pessoas que não abriam mão da sua dignidade como pessoas. E eu gostaria que você pensasse nisso. Não abra mão da sua integridade, da sua honradez como pessoa, mesmo naquelas situações mais difíceis da vida. A Bíblia apresenta duas situações lá no livro de Provérbios que deve fazer a gente pensar sobre isso. O primeiro encontra-se em Provérbios, capítulo 28, verso 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. O pobre íntegro é aquele que não abre mão da sua dignidade, apesar de toda a sua necessidade. E o outro versículo está lá em Provérbios, capítulo 10, verso 9. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Meu querido, minha querida, sua integridade não tem preço. Quer você esteja nos bons momentos da vida, quer você passe por momentos de grande dificuldade. Integridade não se vende, não se negocia, não se troca. E a sexta e última atitude é: vivencie um milagre pessoal. Faça da sua vida uma oportunidade para o milagre. Na sua vida pessoal, no seu relacionamento íntimo, o seu milagre precisa ser visível para você. Eu gosto muito das narrativas bíblicas, porque elas servem para a gente como metáforas, para a gente aprender a lidar com os nossos problemas. Vocês sabem que a Bíblia é um livro de milagres. Ela narra milagres. Ela mostra que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E há uma história muito curiosa de um milagre que marcou muito a vida de um profeta, o profeta Eliseu. Está lá em 2 Reis, capítulo 4,
versos de 1 a 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, era crente então, né? Ela era uma aprendiz de profeta, uma serva do Senhor, trabalhava na igreja junto com seu marido, só que deu um problema. Comida acabou para todo mundo, acabou também para o crente, né? Fome na região, fome na cidade, e se tem fome para todo mundo, tem fome para crente também, né? Se tem dificuldade se abate sobre todos nós. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando entrei no seminário. Eu tinha uma condição financeira bastante prejudicada. Eu não tinha dinheiro para voltar no dia seguinte para estudar. Foi assim que eu comecei o seminário. Primeira capela, aquele culto, né, que eu fui participar, feliz da vida. E aí o deão acadêmico pregou naquela noite. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse que situações difíceis acontecem sobre crentes e não crentes. Só que com uma diferença. As situações difíceis para o crente já são marcadas pela vitória. Amém? A gente precisa estar numa igreja mais pentecostal, né? Para a gente dar um glória a Deus bem alto aqui, não é verdade? A gente glorificar o Senhor. Vamos continuar a leitura? Então a mulher chega na frente de Eliseu e diz: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, ele era crente. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Que situação, né? E aí, pastor, como é que você faz para resolver isso? Como é que resolve esse problema? Isso é uma tragédia social, uma tragédia que abala a fé de qualquer pessoa. Não era para menos que aquela mulher estivesse desesperada. A pergunta é: o que fazer numa situação difícil como essa? A Bíblia continua contando a história. Vamos ver o que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente pode fazer: valorize o que você tem. O que você tem lá? Foi a pergunta de Eliseu, né? Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada. Parece aquela fala de pessoas que passam por tragédias, né? Perdi tudo. Como assim perdeu tudo? Se você disse que não tinha nada, perdeu tudo, né? Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Só tem isso para comer. Você já comeu azeite? Só como remédio, aquela colherzinha para poder... Os antigos faziam isso, né? Minha mãe dava remédio para melhorar coqueluche, essas coisas assim. Aqueles remédios populares, né? Os mais antigos devem saber disso mais do que eu, né? Azeite. E já sabe que é intragável. É repugnante. Só tem isso. Não tem farinha, não tem arroz, não tem feijão, não tem carne seca, né? Tem nada. Só tem isso, não tem cebola, não tem alho, não tem coisa nenhuma, só azeite. Não dá nem para fritar ovo, porque o ovo não tem, entendeu? Só azeite. Então vamos para a segunda solução. Obedeça. Obedeça com fé. Obedeça com fé. No verso 3 diz assim: vai pedir emprestado vasilhas para os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha
e vá separando as que forem enchendo. Então, você vai na vizinhança, pede panela emprestada, o máximo que puder. 100, 200, 300, 1000, quanto der. Caber na casa, pode ir buscando. Enche a casa de panela. Panela dos outros, não precisa ser panela sua, mas vai pede para o vizinho. E você vai pegar essa vasilha, vai se trancar com seus filhos em casa e vai ali verter o azeite que você tem na tua vasilha nas panelas que você conseguiu emprestar. Você entendeu? Obedeça. E ela foi, conseguiu muita panela. Muita panela. E ela foi, então, fazer a parte dela. Verso 5 diz assim: depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que foram sendo trazidas. A vizinhança foi trazendo panela e ela foi enchendo panela e foi aquela multiplicação de azeite para todo lado. Por quê? Faça a sua parte. Não espere que os outros façam por você. Faça a sua parte. Tome a iniciativa. Faz o que tem que ser feito. Não espere que o milagre aconteça de fora para dentro. Seja você o milagre que precisa acontecer. Faz a sua parte. Depois vem a quarta etapa desse milagre maravilhoso. Prepare-se para a multiplicação que Deus quer fazer na sua vida. Ah, meus irmãos, pega isso como promessa para você. Como é que o pessoal fala? Pega a visão. Pega essa promessa para você. Está desempregado, está precisando refazer a sua jornada como família, como pessoa. Então aprenda isso. Faz a sua parte, mas deixa Deus fazer a dele. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus fazer a multiplicação que Ele quer fazer. No verso 6, diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Enchemos todas. O que aconteceu? O azeite parou de jorrar. Simples assim. Se tivesse mais uma panela, Deus continuaria fazendo o milagre acontecer. Se tivesse mais 10 panelas, Deus continuaria fazendo o milagre acontecer. Deixe o milagre acontecer na sua vida. Não cesse. Por nada dessa vida. Não pare de colocar a panela à disposição para que o milagre se multiplique. Vê que eu estou bem alegórico hoje, né? Eu estou assim naquele nível pentecostal hard, né? Eu acho que se fosse um sermão pregado por aquele pastorzão mesmo, assim, já estaria falando que grosso, né? Tem um tom de voz peculiar. Mas olha, meu irmão, minha irmã, não é coisa de pentecostal, meu querido, é coisa de Deus. Isso não é domínio de nenhum grupo religioso. Isso é graça de Deus na vida da gente. E por fim, desfrute do que você conseguiu colecionar desse milagre de Deus na sua vida. Desfrute disso. O verso 7 termina essa história dizendo assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai, venda o azeite e pague as suas dívidas. Resolva o seu problema. Permita que esse milagre seja o instrumento para trazer paz ao seu coração,
para resolver suas pendências. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Porque, meus irmãos, o milagre de Deus nunca é para uma coisinha desse tamanhozinho, não. Não é verdade? O milagre de Deus, ele transborda. Ou como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, né? Que Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que a gente pede ou pensa. Isso é milagre. É permitir que Deus faça muito mais do que aquilo que a gente pede e pensa. Amém? Faltando glória a Deus aí, gente. Para a gente concluir essa palavra, meus irmãos, eu queria deixar um desafio para a gente. Viver humildemente não é ter comportamento simplório, como eu disse no começo. Não é ser tímido, acanhado, aquele introvertido. Não é isso. Ficar quietinho no cantinho. Ser humilde não é isso. Ser humilde não é ser pobre. Não é viver com roupa velha de brechó. Claro, você tem o dinheiro cabeça. Também esbanjar não é coisa boa, né? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em usar roupa de brechó, não, viu? Ganhar presente de... Não, nenhum problema. Mas isso não é sinônimo de humildade. Não é por isso que você é humilde. Ser humilde é reconhecer que o melhor de Deus para a nossa vida, Ele está preparando. Amém? Um versículo para a gente levar para casa. Nessa experiência de achar que é impossível que as coisas aconteçam na sua vida. Jesus olha para as pessoas que pensam assim e diz: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Só pessoas humildes aprendem isso. Tem que ter muita humildade no coração para entender que as grandes coisas que Deus está preparando para nós vão acontecer pela fé. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, te agradeço por esta oportunidade, por esta palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua compaixão. E continua a falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Nós estamos, assim, encerrando essa mensagem e quero deixar um convite às pessoas que nos acompanham para domingo que vem estarmos juntos aqui nesse espaço, os irmãos aqui, né, para o nosso domingo na roça, o dia que a gente vai estar junto aqui para compartilhar comidas típicas de festa junina, né? A gente gosta de canjica, de quindim, de que mais? Cocada, paçoca, pé de moleque. Tinha um negócio antigamente chamado quebra-queixo. Coisa boa aquilo, era muito bom, não era? Caldo verde, a gente gosta dessas coisas. E é isso que a gente vai experimentar no próximo domingo. Fica aqui o convite para todos e todas, para estarmos juntos no domingo às 18h30. Amém?